Bem-vindos a mais uma temporada do BLT, nova temporada. Novo tempo, mesmo formato, mesma maneira de ver as coisas. BLT, Bíblia, Literatura e Teologia, porque se a Bíblia é o nosso alimento, uma boa teologia acompanhada de uma excelente temperatura é o tempero que torna a nossa vida devocional ainda mais prazerosa. Neste BLT, eu quero mostrar para vocês um texto que está em Êxodo, capítulo 18. Êxodo, capítulo 18, nós vamos contextualizar rapidamente. Moisés já tinha saído da terra prometida, saído do Egito, aliás, que terra prometida nada, do Egito justamente com toda a nação de Israel, andavam já a caminho da terra prometida, não tinham ainda chegado no Sinai, estavam no processo de chegada no Sinai, e dentro desse percurso, o sogro dele, o Jetro, que era sacerdote de Deus em Midian, tinha sabido que Moisés andava por ali. Moisés manda chamar a esposa e os filhos, que no começo tinham acompanhado ele na jornada de volta para o Egito, mas no momento Moisés os manda de retorno, possivelmente no começo das pragas e tudo. Mas agora Moisés manda chamar sua família, o Jetro vai com ele, tem esse tempo gostoso de reunião familiar e tudo aquilo. E quando nós vamos para Êxodo 18, nós podemos perguntar justamente como é que nós podemos liderar a igreja. E essa é a pergunta que o Jetro vai responder a Moisés. Entendamos o contexto. Quando nós vamos para Êxodo capítulo 18, nós vemos então que no verso 13 fala assim: no dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar o povo, o qual ficou em pé diante dele, desde a manhã até a tarde. Nós vemos um Moisés completamente atarefado no serviço de quê? Do aconselhamento e de ensinar o povo a lei. Moisés era, até esse momento, o porta-voz de Deus para o povo. A palavra de Deus saía de Moisés. Moisés era quem tinha a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Por quê? Porque o povo viu em Moisés o homem de Deus, a resposta de Deus. Moisés foi aquele que falou para o povo que seriam libertos. Moisés foi aquele instrumento de Deus pelo qual as pragas aconteceram. O povo saiu, o mar vermelho se abriu, comeram do maná, e todo esse processo sempre esteve Moisés. Moisés, Moisés, Moisés. E o povo então viu em Moisés o quê? Aquele representante de Deus para eles. Então eles iam até Moisés a consultar com ele desde a manhã até a tarde. A questão é que essa era a vida dele. Mas quando o sogro de Moisés, verso 14, viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: que é isso que estás fazendo com o povo? Por que fazeis isso sozinho e deixando todo o povo em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Moisés respondeu a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, eles vêm a mim e julgo entre eles e lhes declaro os estatutos de Deus e as suas leis. Isso que acontece até hoje nas igrejas. As pessoas sempre consultam ao pastor, mente ao pastor a respeito de questões da vida, de dúvidas, de questões de assuntos particulares. Nada de mal, na verdade. Não é ruim, na verdade, todo pastor espera isso. Mas vejam a resposta de Jetro a Moisés, porque há um aspecto que às vezes nós esquecemos quando se sobrecarrega uma pessoa com todas as funções de aconselhamento e liderança. O sogro de Moisés lhe disse: o que estás fazendo não é bom. Com certeza, tu e este povo que está contigo desfalecereis, pois a tarefa é pesada demais, não pode fazer isso sozinho. Vejam que Jetro fala para Moisés que o desfalecimento aconteceria em ambos os lados, não somente do líder por causa da sobrecarga emocional que corresponde ao processo de aconselhamento, mas também porque o povo também se cansaria o tempo todo de ouvir essa pessoa, se desgastaria a relação, porque o relacionamento ficaria extremamente constrangido entre uma coisa e a outra. Jetro fala para Moisés: não é isso bem o que estás fazendo. Então, quando Jetro, aliás, fala de desfalecer também, ele está falando de um desgaste ministerial, um desgaste que deveria ser evitado.
E é possível que muitas vezes os pastores não duram tanto tempo nas igrejas, porque esse desgaste se torna acentuado quando o pastor, comumente, faz tudo na igreja. O pastor é quem prega, o pastor é quem visita, o pastor é quem canta, o pastor é quem toca, o pastor é quem dirige o culto, o pastor é quem aconselha, o pastor é quem prega no encontro de casais, o pastor é o professor de escola bíblica dominical dos jovens, dos adolescentes, das crianças, dos adultos, de doutrina. O pastor acaba liderando todas as reuniões, o pastor acaba fazendo tudo, o pastor. E sempre o pastor, quem pode convidar é o pastor, quem visita é o pastor, quem evangeliza é o pastor, quem discipula é o pastor. Isso cria um desgaste duplo. Duplo, por quê? Porque primeiro o pastor fica completamente desgastado. Não tem férias que aguente, não tem emocional que aguente. E muitos pastores por isso sofrem depressão. Muitos pastores se suicidam também por causa dessa pressão tão grande. E muitos pastores também, então, a primeira coisa, no momento de estresse, a primeira coisa que eles fazem é que renunciam, saem do pastorado, procuram outras igrejas e poderiam ter ficado mais tempo naquela igreja, mas o desgaste é muito grande. Por outro lado, a igreja também se desgasta. Por quê? Porque não é somente a possibilidade de espalhar fofoca, a possibilidade de criar conflitos desnecessários, mas também porque a igreja não evolui, a igreja não cresce. Uma igreja focada somente no ministério pastoral, onde o pastor faz tudo, é uma igreja que morre, é uma igreja que não consegue se desenvolver, é uma igreja que se torna dependente de uma pessoa e não do próprio Senhor. O conselho que Jetro vai dar a Moisés é o conselho que depois nós vamos ver em Atos, é o conselho que nós vamos ver depois Paulo para Timóteo, é o conselho que também é a maneira como Pedro também se refere à liderança da igreja. Então vamos lá. Jetro fala o seguinte: ouve-me agora, verso 19. Eu te aconselharei e que Deus esteja contigo. Deves representar o povo diante de Deus, a quem deves levar as causas do povo. Ensina-lhes os estatutos e as leis. Mostra-lhes o caminho em que devem andar e as obras que devem praticar. Jetro vai falar para Moisés aquilo que os apóstolos entenderam em Atos capítulo 6, em que quando as viúvas se aproximaram dos apóstolos, as viúvas gregas, e falaram que elas estavam sendo desassistidas e estavam sendo mais servidas, as viúvas do povo de Israel, os discípulos falaram assim: não é justo nós nos dedicarmos às mesas e esquecer e menosprezar o ensino e a oração. E quando se estabelecem os 7, que inclusive é conhecido como os 7 diáconos, é justamente para quê? Para que os apóstolos se dedicassem à oração e ao ensino. É o que Jetro está falando para Moisés. Esse é o princípio. É o princípio também quando nós vemos em Filipenses, quando Paulo fala de bispos ou presbíteros e diáconos. Ou quando Paulo, então, a Timóteo faz a distinção entre os presbíteros e os diáconos nos requisitos da liderança da igreja. É o mesmo princípio que nós vemos na Bíblia toda. Tem que haver uma separação de função. Tem funções que são próprias do ministério pastoral. E as funções próprias do ministério pastoral estão aqui desde o Antigo Testamento. São o quê? É o momento de orar pelo povo, apresentar o povo diante de Deus, apresentar as causas difíceis perante Deus e, ao mesmo tempo, ensinar estatutos, mandamentos, lei, mostrar o caminho, que se faz através do ensino e da pregação. E, ao mesmo tempo, ali vem Jetro, continua com Moisés, com Jetro, e fala assim: além disso, procura dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens confiáveis e que repudiem a desonestidade, e coloca-os como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que eles julguem o povo todo o tempo, que levem a ti toda causa difícil, mas que eles mesmos julguem toda causa simples. Assim, aliviarás o teu fardo, pois te ajudarão a levá-lo. Se procederes assim, e se Deus desse modo te ordenar, poderás suportar, e todo este povo também voltará para casa tranquilo. Inclusive, nós vemos que em Deuteronômio, Deus fala para Moisés fazer isto. Nós vemos, aliás,
no livro de Números, acho que é Números ou Êxodo, não lembro bem, quando Deus fala para Moisés que chame 40 homens em quem Deus poria também o seu espírito para fazer isto. Então veja como o desejo de Deus era que a carga não fosse levada por uma pessoa só. Na verdade, o desejo de Deus é que a igreja aprenda a depender de Deus e ao mesmo tempo confiar em homens sábios e fiéis. Paulo, quando fala para Timóteo, um texto que eu gosto muito, porque eu acho extremamente pertinente, em 2 Timóteo capítulo 2, Paulo fala no verso 2, o que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. O que ouvistes de mim, Paulo fala, Timóteo, ensina a homens fiéis para que eles também possam ensinar a outros. Então veja que há vários degraus. Por quê? Porque Jetro fala de chefes de 1000, de 100 e de 50. Porque nem sempre, mesmo uma igreja menor ou maior, nem sempre todo mundo terá acesso ao pastor. Nem todo mundo poderá ter essa confiança com o pastor. E nem sempre o pastor poderá atender todas as exigências das pessoas. Essa é outra realidade. Então, qual é o conselho de Jetro? Qual é o conselho de Deus para nós hoje? É justamente que nós devemos levantar dentro das nossas igrejas uma liderança fiel e honesta, uma liderança bíblica. É o conselho de Paulo a Timóteo. Vejam, no capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo, os requisitos para os presbíteros e para os diáconos são basicamente iguais. Por quê? Porque inclusive aquele que é chamado a servir, ele deve ter uma aptidão ao ensino. Estevão, o primeiro mártir, fazia parte dos 7. Ele foi chamado para servir às mesas, mas ele morre como mártir por pregar o evangelho. Uma coisa não impede a outra, mas uma coisa é fato. Nós precisamos, nas nossas igrejas, homens e mulheres fiéis e aptos para o ensino, cuja vida esteja sobre o domínio do Espírito de Deus, que conheçam a palavra de Deus, que estejam próximos ao pastor e à liderança, para que eles também possam ser aqueles aconselhadores, para que possam também visitar as pessoas, para que possam julgar as causas que podem julgar e fazer e tornar a nossa igreja uma igreja na qual as pessoas possam confiar umas às outras, aprendamos a ter uma liderança mais plural dentro da igreja, não uma liderança tão vertical, mas uma liderança mais piramidal, no sentido de que várias pessoas vão abrangendo grupos e assim todos serão servidos, mas todos sujeitos à cabeça, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse sistema hierárquico de que o pastor pode fazer tudo não é bíblico. Bíblico é a liderança da igreja, o pastor da igreja, os presbíteros da igreja trabalharem a questão do ensino e discipulado e outros membros da igreja, líderes da igreja também, liderarem sobre grupos que consigam então levar as causas, ensinar as pessoas, trabalhar em conjunto e fazer então da nossa igreja um lugar onde as pessoas possam se sentir correspondidas, amadas, servidas, porque servimos uns aos outros. Isso é o espírito do corpo, o espírito da igreja, aquilo que a Bíblia fala, uns aos outros. Então, quando pensamos sobre a liderança da igreja, nós pensamos numa liderança ampla, uma liderança que envolve pessoas, uma liderança que trabalha na proximidade vertical com Deus, a proximidade horizontal com os membros e a proximidade também com a liderança da igreja. Uma liderança ampla que trabalha sobre um fim comum, que é a edificação do corpo, o fortalecimento dos ministérios, a criação de ministérios novos e que todos consigamos obter o nosso chamado, que todos saibamos realmente qual é o nosso papel dentro do corpo de Cristo. Igreja não é chamada a ser servida, a igreja é chamada a servir. E quando servimos uns aos outros, nós experimentamos a beleza, não somente de liderar os outros no temor do Senhor, mas ao mesmo tempo de confiar no outro. A confiança não se ganha tão facilmente. A confiança se ganha com um teste. Você pode testar a liderança.
não tem problema algum. Mas o meu chamado é para você, que tem um chamado à liderança. Fortaleça sua vida na palavra de Deus, fortaleça sua vida na Bíblia. Nós temos exemplos de líderes. Nós vamos iniciar um estudo, que são esses livros aqui, As 9 Marcas de uma Igreja Saudável. E uma das coisas que eu gostei dali, e um princípio bíblico que na verdade também está no meu artigo da minha pós-graduação, é justamente na pluralidade da liderança. Nós precisamos voltar ao princípio da pluralidade da liderança. Então, a pergunta seria, onde estão os líderes de Deus para nossas igrejas? As pessoas que, juntamente com o pastor e os diáconos, vão liderar a nossa igreja nos desafios pandêmicos e pós-pandêmicos, porque hoje, mais do que nunca, precisamos de homens e mulheres fiéis que possam liderar em conjunto com a liderança da igreja para que possamos espalhar essa glória de Deus ao mundo inteiro. O BLT conclui por aqui, a Literatura e Teologia conclui por aqui. Nos acompanhe nesta e outras mensagens do nosso BLT, por aqui, por nosso canal de YouTube, por Facebook, por Spotify, por Deezer e também nos outros vídeos e playlists que temos no nosso canal de YouTube. Então, que Deus abençoe, tenham uma feliz semana. Isto foi o BLT de hoje.